Fala, 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 meus queridos. Rapaz, como é que vocês estão? Que dia, tá? Esse mercado tá uma água de salsicha esses últimos dias, movimentos muito ruins, mercado muito travado aí, tá? Muito chato. Para você que tá se posicionando e não tá aguentando suas posições, para você que tá se posicionando e tá conseguindo sair rápido para fazer aqueles trades de gordura, parabéns. Para você que está acreditando nas operações, assim como eu hoje, segurando e sustentando os trades, também muito parabéns. Não são muitas operações que a gente faz, tá? Quem já está lá comigo na sala sabe. Nosso operacional é baseado muito mais na atenção e na paciência do que de fato nos cliques. Você que sai do outro lado da tela, que está aí clicando, 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 cuidado, tá? Para com isso. Felipe, eu tô precisando de ajuda, de auxílio ali, porque eu fico na frente da tela, eu fico cego, cara. O formulário tá aqui para você preencher e participar junto com a gente todos os dias, ao vivo, segunda a sexta. Movimentações em tempo real, tá? Para você ser auxiliado e eu pegar na sua mão e te ajudar nesse processo. É muito bacana, a turma tá crescendo, tá muito legal. Cada dia uma aula um pouco mais detalhada do que a anterior. Você vai se prestar atenção, você vai gostar muito. Não quero que você perca mais tempo, preencha o formulário e venha estar junto com a gente. Para você que ainda não curtiu, comentou e compartilha esse vídeo, não esqueça, não deixe também de seguir a gente aqui, que isso me ajuda bastante a sempre trazer mais e mais conteúdos e você não perder nenhum deles. Na movimentação nossa de ontem que eu deixei aqui para vocês, tá? Foi simplesmente esse movimento, nossa região de prêmio, nossa região de desconto. A minha expectativa era a venda dessa região aqui dos 700, tá? O mercado de lá buscar. Se você estava, e a gente entra sempre bem antes do mercado, por volta das 8h50 a gente já está online, tá com o pessoal lá na sala. O leilão ele estava até pendente a abrir aqui em cima, ele ficou trabalhando um bom tempo. Daí eu falei com o pessoal, ó, fiquem espertos aí que se ele abrir aqui nessa região, eu já vou colocar a venda e já vou pegar o trade, tá? Clicar mercado, entra, dá um jeito de entrar caso a abertura fosse nessa região aqui desse Fair Value Gap. Quando abriu, abriu nesse meio de caminho aqui. Olha, quem quer se posicionar, você tem um trade vendedor aí de logo de cara. Felipe, mas você se posicionou sim ou não? Não, galera, eu não entrei nesse trade. Por quê? Eu tinha esse ponto aqui de topo duplo, aqui essa região de muita liquidez. E a minha expectativa era vender aqui em cima para travar essa galera acima desse ponto. O mercado dar continuidade na queda. Então eu não me posicionei nesse primeiro movimento. Simplesmente fiquei de fora. Como eu falo com o pessoal, galera, se você fez um trade, ótimo. Se estopou, bacana. Próximo trade. Se ganhou, bacana, próximo trade. Se não fez uma operação, não adianta ficar choramingando pelos cantos, não. Não fez, não fez, próxima operação. E vamos. E aí acabei não fazendo essa movimentação. E aí a gente acabou desenhando isso daqui, ó. Vocês vão observar que tá aqui. Que eu falei, ó, na movimentação final do pregão de ontem, esse daqui é um choque secundário. Eu até postei um vídeo para vocês mostrando, tá? Dentro de uma movimentação, que o mercado tem dois choques. Um secundário e o principal. O de reversão e o de movimentação de mitigação. Esse daqui é o famoso de mitigação, tá? Porque o mercado, para ele subir, para dar uma venda nessas regiões superiores aqui, ele precisa fazer uma movimentação de alta. Ele não é simplesmente ele cai e sobe reto, depois cai reto, sobe reto, cai reto. A realidade do mercado é movimentação, é oscilação, tá? É um mercado que faz esse tipo de movimento. Então tenha muita atenção para não se perder em estruturas secundárias depois de movimentos primários, tá? Então eu falei com o pessoal, ó, essa é a condição que a gente tem. A abertura já foi acima, então ele já quebrou a estrutura. Quebrou a estrutura, validou para a gente o que? Um order block comprador. Então, se o mercado tiver essa movimentação de queda, a gente pode pensar nessa compra. Mas eu até falei com o pessoal, eu não vou comprar aqui nessa região usando a referência de entrada de risco. Eu não vou deixar a ordem plotada ali. Como eu tenho uma movimentação de queda, uma tendência de queda já muito bem definida, uma abertura como foi a de hoje, com um movimento muito forte para baixo, eu vou operar na movimentação de confirmação. Não vou entrar no risco, tá? Não vou deixar a ordem posicionada ali, marcar os 50% e comprar. Eu vou esperar na movimentação de um gráfico menor, esse contexto aqui aparecer, o choque secundário, movimento validado dentro de uma referência dos 5 minutos e a minha entrada. Não condicionou esse trade, tá? Eu acabei ficando de fora. Aí a gente entrou na movimentação mais interessante. O mercado estava para baixo, nós vimos, conseguimos marcar esse Fair Value Gap aqui.
E aí entra o que eu falo com vocês. Operamos no gráfico de 5 e pareamos nossa operação caso encaixe no gráfico de 1 minuto para refinamento, posicionamento de stop. Se você opera igual eu, olhando os 5 minutos, o que, que você tem aqui? Você tem um fair value gap em cima da sua região de 50%. Em cima de região de 50%, qual que é o problema que você tem? O mercado fica indeciso, aquele mercado fica naquela movimentação de sem saber para que lado vai. Que lado que ele vai andar? Qual que é a movimentação? Ele pode espetar aqui para cima, pode espetar aqui para baixo e depois de alguns movimentos ele tomar algum rumo para ambos os lados, tá? Seja ele para cima ou para baixo. Por isso que eu falo com vocês, não operem nessas regiões. Aí eu falei com o pessoal, é um fair value gap. Eu gosto desse tipo de movimentação de fair value gap. Não curto cenário em operar no meio do caminho. Quando você desce lá para o gráfico de 1 minuto, eu vou mostrar para vocês aqui, porque a gente fica trabalhando com essas duas movimentações. Quando você desce para o gráfico de 1 minuto, eu até falei com o pessoal, ó, observação. Vou deixar aqui onde que foi nossa entrada, que foi bem aqui. Observação. Você tem uma região dos 5 minutos validada, uma região dos 5 minutos, e no 1 minuto, olhando somente o dia, você tem sua referência também de prêmio e desconto. E aí, o que você vai analisar a partir de agora? Essa região aqui. Esse Fair Value Gap que também apareceu no gráfico de 1 minuto. E aí, deixei com o pessoal, falei, ó, tem uma operação aqui no ponto 210. Nos 5 minutos ele está um pouquinho mais abaixo, tá? Com a minha referência de stop de 155 pontos, com a entrada nos 5 minutos, que ela ficava exatamente em cima dos 50%, você tomaria o stop. E eu falei com o pessoal isso, vamos posicionar a nossa entrada um pouco mais acima para tentar evitar uma violinada. Foi dito e feito. Entramos pelo gráfico de 1 minuto, usamos nossa referência aqui do 1 minuto, desse movimento aqui do dia, era também um movimento conciliado com a movimentação do 5, com o mercado em queda, movimento bem interessante. E ainda falei com o pessoal, se vender aqui e caso o mercado stop, você tem que vender aqui e vender aqui. Você teria outros 2 pontos de venda. Vamos fazer essa entrada? Vamos. Onde que está o nosso stop? 155 pontos. Quem quiser apertar stop, pode colocar uma entrada com stop mínimo ali de 100 pontos, que é o que a gente usa como base, tá? Mínimo de 100 pontos. E aí quem analisou, quem usou essa referência acabou conseguindo validar com a gente essa entrada. E aí conseguimos pegar, o stopzinho ficou ali posicionado e aí começou a chatura do mercado, tá? Mercado andou, mercado voltou. Mercado andou, mercado voltou. Mercado andou tudo pra gente, se não me engano, deu um pouco mais de 600 pontos, pagou nossa operação de 3 para 1 que a gente analisa, voltou no 0 a 0, aí você pode observar que foi essa outra volta aqui e depois ficou sambando. Cada um realiza lucro da forma como achar bem pertinente, tá? Porque eu falo com o pessoal, a gente brinca lá, ó, depois que bateu o alvo de 3 para 1, é cada um por si. O mercado conseguiu bater, conseguiu chegar até lá no fundo, e aí cada um decide, cada um sabe o que está buscando por operação, cada um entende o que quer como resultado financeiro por trade aí, tá? Então você tem que ser muito bem analítico nesse tipo de situação. Vou continuar, não tem muito o que falar aqui, tá? Infelizmente nessas movimentações, o seu contexto, o seu cenário aqui, ele é único aqui, tá? Isso aqui nem vai mais existir pra gente, isso aqui era uma outra movimentação. Não tenho muito o que para falar. Felipe, eu posso marcar esse order block aqui em cima? Claro que não, o mercado deveria ter quebrado essa estrutura, ele está fazendo esse movimento. Felipe, caso ele abra aqui abaixo, eu posso trazer essa referência nova? Perfeitamente, por quê? Porque o mercado tem correção de 50%, valida a nova estrutura para você operar dentro dessa movimentação. Felipe, se eu marcar somente o dia de hoje como base, o que eu vou ter? Cara, se acalma. Porque você está operando um movimento dentro de outro movimento. Tá muito feio. Vamos esperar porque amanhã é super quarta, tá? Super quarta é um dia que a gente consegue fazer muita grana, tem muita oportunidade. O mercado geralmente tem muita volatilidade nesse dia e gera muita oportunidade para a gente lucrar bastante. Então tenham paciência. Dentro dessa movimentação, olha só que cenário ruim que você tem. Você pode desenhar aqui, desenhar mais curtinho, desenhar um pouquinho maior aqui, duas regiões de muita liquidez ali para você absorver pontos interessantes de entrada. Então, cautela, paciência e atenção. Eu priorizo nesse tipo de movimento a espera da abertura, porque muito
para minha definição de operar do dia, vale da abertura, tá? Onde que vai ser a abertura? Se o mercado abre no meio do caminho, o que você tem para fazer aqui? Infelizmente, você vai ter que usar essa referência aqui e esperar o mercado ir nessa região de cima para você vender, ou o mercado chegar aqui embaixo e der uma confirmação. Não vai sair comprando por risco não, porque está comprando com a faca caindo, tá? Você pode acabar tomando um stop ali e ficar frustrado de graça. Então, muita cautela quanto a isso. Felipe, se o mercado abre com gap de alta, vai que acontece alguma coisa aí, que o mercado abre com gapzão de alta lá, vale essa venda? A referência ainda está aí para ser usada. Se estopar, vende de novo. E se estopar e mudar a característica, a gente infelizmente vai ter que renovar um novo movimento e esperar o mercado voltar na região de desconto para efetuar compras. E a terceira hipótese é o mercado abrir lá embaixo, dando continuidade a esse movimento, tá? Fala com o pessoal, quando o mercado trava nesses movimentos assim, essas bases muito extensas, muito complexas, geralmente a abertura é no meio do caminho e ele dá um jump. E a gente não tem muito o que fazer, tá? Porque ele fica trabalhando ali dentro, eu não gosto de tomar risco, o mercado simplesmente acelera ou reverte aí, aí você fica chupando o dedo, aí tem que ter muito mais paciência para esperar. E mercado direcional, para o nosso operacional, é um pouco complexo. Porque você está lá com suas ordens posicionadas, o mercado simplesmente passa direto e aí você toma dois stops ali e tem que ser muito cauteloso para conseguir tirar dinheiro do mercado. Então tenham paciência, tá? E nesse terceiro movimento, a abertura lá abaixo, ou você traça esse novo movimento aqui, ou define somente o dia de hoje com a mínima que vai finalizar no pregão de amanhã para você usar essa referência, traçar sua região de prêmio de desconto, observar essa liquidez toda aqui para ser aprisionada, marcar um pó refinado lá no minuto e fazer a sua entrada, beleza? Gráfico do dólar, 5 minutos, infelizmente também muito ruim. Nós estávamos tentando ali tirar alguma coisa desse gráfico ali, mercado muito chato, tá? O movimento tá se arrastando aí, subiu com muita força e tá começando a correção. Nós até observamos aqui, ó, que esses 50% que foi a abertura, não tem como sair comprando. Aí a gente tentou refinar um contexto ali com a máxima de ontem com a mínima de hoje. Nesse contexto aqui, como que você vai pensar em operar? Nesse contexto aqui, o que que você tem? Máxima com a mínima. E aí, Felipe, o que que eu faço aqui nessa movimentação, nessa possibilidade aqui? Você poderia fazer suas marcações acima dos 50% a sua região de prêmio para vender. O que que o mercado te deu? Ah, não, Felipe, é que eu marquei aqui, ó, esse order block aqui, um order block em cima dos 50%. O mínimo que você tem que usar é um fair value gap, que ele é muito mais forte, tá, do que um order block nessas regiões. Ah, mas eu usei. Bacana, você conseguiu pegar um trade. Pô, Felipe, é que eu avaliei que tirou um pivô aqui de alta, quebrou essa estrutura e aqui gerou esse camarada aqui, eu acabei também comprando e usei a referência até a máxima do dia. Show de bola, parabéns, tá? Eu não faço esse tipo de operação. Ah, mas estava numa região de desconto, não validaria essa entrada? Sim, galera, você tem. O operacional ele é muito objetivo quanto a isso. E tudo vai depender da sua referência. Nesse movimento, no contexto que a gente estava olhando hoje, a gente estava observando um movimento de queda. E a expectativa nossa era sim o mercado subir para nos dar venda. E não o mercado ficar chamando a oportunidade ali para a gente efetuar compras. Se você quiser efetuar compras quando você tem uma movimentação contrária, a sua entrada tem que ser mais na confirmação e não no risco. Como que você vai olhar uma operação de confirmação aqui nesse contexto? Você tem aqui, o mercado acionou. Bacana, primeiro ponto. Aí ele tem que quebrar uma estrutura. Você tem aqui formada. Quebrou a estrutura aqui? Não. Quebrou a estrutura aqui? Não. Perdeu a característica da entrada? Também não. Opa, ganhou aqui pela primeira vez. O que que você faz? Remarca um ponto, espera o mercado ir lá para você pensar nessa entrada. Pô, Felipe, mas aí vai demorar demais, cara. E no caso de hoje, olha só, deu a entrada 11h40 e somente para amanhã que vai validar? Acabou esse trade. Paciência, o mercado travou de novo aqui, formando uma base muito complexa. E essa base aqui vai gerar para você o que? Rally, base, rally, ou dessa movimentação de queda aqui, o mercado vai formar esse rally, base, drop aqui para dar continuidade a esse movimento que é de mitigação. Geralmente essas ondas de mitigação são ondas muito mais difíceis de se operar, porque o mercado vai caindo e ele não vai caindo em linha reta, como um movimento de impulsão para cima. Ele vai caindo para mitigar e é para de fato
capturar a liquidez, é para ele travar o máximo de gente possível para depois dar outro movimento de impulsão com muita força, tá? Então, cuidado. Literalmente, cuidado. Felipe, posso usar essa referência? Felipe, posso usar essa referência aqui menor? Felipe, como que eu vou usar para observar o dólar? Eu sempre fico com a marcação majoritária, um movimento um pouco mais macro, tá? E vou definir para vocês a mesma coisa que eu falei no índice. 3 tipos de abertura vão indicar o posicionamento nosso. Nem vou colocar esse x aqui abaixo, tá? Vou colocar ele aqui abaixo. Que se abrir aqui ainda, o cara simplesmente pode estar testando esse OB, dar um movimento de alta para depois entregar a paçoca. Sejam cautelosos nesses tipos de abertura, tá? Uma base muito complexa e muito difícil de se operar, porque ele fica moendo o dinheiro ali do cara que está simplesmente querendo se aventurar aqui no mercado. Ele, eu acho que vai subir. Não, eu acho que vai cair. Olha lá, caiu forte, agora vai cair. O mercado simplesmente volta. Ixi, armou um pivôzinho de alta aqui, ó, vou comprar. O cara vem e compra rompimento de topo. O cara, ixi, não, perdeu o fundo, agora vai cair, que agora não tem jeito. Não é possível que o dólar fique travado esse tempão todo. Aí ele fica travado ali, você vai perdendo dinheiro, perdendo dinheiro, perdendo dinheiro. E no final das contas a culpa ainda é do mercado. Paciência e atenção. Preencha o formulário, não perca mais tempo. Tamo junto. Amanhã é super quarta, dia de fazer história e eu quero você junto comigo. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Valeu!